Olá, adoradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo, comentem e se inscrevam em nosso canal, ativando as notificações e façam parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus os abençoe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Que esta palavra aplique-se em nossos corações. Fecha teus olhos por um momento e vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra lida. Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por esse momento na tua casa. Ó Pai, obrigado, Jesus querido, pela tua palavra lida. Se é do teu agrado falar conosco, estamos aqui apenas como vaso. Faz o que queres, nós te ora e te agradece por tudo, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Podem sentar os irmãos. Muito obrigado pela recepção. Meus irmãos e amados, antes de ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de saber se tem alguém não evangélico em nosso meio. Tem alguém que não é evangélico ainda? Todos já são? Glória a Deus. Então eu gostaria de lhe convidar a você apertar o cinto, tá certo? Aperte o cinto que Jeová vai falar nesta noite. Você crê? Se você crê, eu também creio até o tutano. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos um texto da Bíblia Sagrada, mencionada no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que é muito poucas pessoas que leem, devido a algumas coisas que ele fala, algumas coisas que brevemente deverão acontecer. E por ser isso confrontante para os dias atuais, nós sabemos que quando as pessoas vão lerem, eles se sentem amedrontados, porque não querem ser confrontados. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a bússola. A palavra de Deus é o meio, é o caminho, é a vida. Só ela é que nos ensina o caminho do céu. Livro do Apocalipse. O seu nome já está falando. Revelação. O que significa o nome Apocalipse? Diga comigo. Revelação. A revelação não é esta revelação que as pessoas acham que é revelação nos dias atuais. Diz, eu tive uma visão, precisamente no ano de 2000. Uma pessoa aqui, perto de nós, em Caruaru, disse que tinha tido uma visão, dizendo que o mundo iria se acabar. As pessoas morreram, muitas pessoas se atemorizaram, muitas pessoas se angustiaram por causa daquela visão, sendo que uma visão falsa e mentirosa. Porém, o livro do Apocalipse é uma visão verdadeira, é uma visão atuante. E esta visão, quem deu foi o próprio Jesus a um homem chamado João. Quando falo sobre João, nós temos também que ver qual foi a condição deste homem. Este homem tinha uma intimidade diferente com Jesus Cristo. Jesus tinha uma intimidade diferente com João. E ele acha por bem de lhe dar esta visão, mostrar a João tudo quanto deveria acontecer. Meus amados irmãos, quando você olha sobre João também, é um dos discípulos de Jesus
que passou por diversas e diversas situações, mas ninguém conseguiu matar João. A Bíblia vai dizer, a história vai nos dizer que este João, passou por diversas coisas tremendas. Machucaram João, quebraram a perna de João, quebraram o braço de João, quebraram João inteiro, mas João não morria. Jogaram João dentro de tacho fervente, de óleo fervente, mas João não morre. Porque Deus tinha algo diferente com a vida de João. E por tantas coisas que acontecem com João, Domiciliano, o dominador da época, pega João e joga na ilha chamada Pátimos. Lá na ilha de Pátimos, todas as pessoas que eram levadas para lá, era para morrer. Porém, João, ainda Deus tinha algo muito grande na vida de João. Mesmo sendo na ilha de Pátimos, mesmo levando João para morrer, aí lá na ilha de Pátimos, onde João é levado para morrer, Deus abre os céus para revelar aquilo que está oculto à vista humana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E começa a revelação de Jesus para a vida da igreja, para a vida de João. E é mencionado aqui 7 igrejas da Ásia Menor. Quantas igrejas eu falei, irmão? 7 igrejas da Ásia. Estas 7 igrejas da Ásia Menor, começando com Éfeso, segundo Esmina, terceiro Pérgamo, quarto Tiatira, quinto Sardes, sexto Laodiceia, e por último Filadélfia, e por último Laodiceia. Estas 7 igrejas, Deus revela para esta igreja, para estas igrejas, o que está no oculto, o que está no futuro. Deus revela através de João. Mas nesta noite, nós vamos estudar um pouco sobre a igreja de Esmina, a segunda igreja que aqui está mencionado no capítulo de número 1, o versículo de número 11 do livro do Apocalipse. Veja, queridos irmãos, a primeira missão de João é a revelação ao líder da igreja. A primeira revelação de João é ao cuidador da igreja. Muitas pessoas hoje têm o título de pastor, têm o título de evangelista, têm título de missionário, mas nem por papel sabe o que significa isto. Mas João está trazendo à tona a revelação do Deus eterno para a igreja que estava em Esmina. E esta igreja, a revelação dela, algumas coisas que nós vamos tratar nesta noite, é algo muito forte. Acompanhe comigo, por gentileza, o primeiro versículo de número 8. Aí ele vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve, isto diz, o primeiro, o último, o que foi morto e reviveu. Aqui nesse texto está falando acerca do Senhor Jesus. Ele veio à terra com uma finalidade: de morrer e de ser ressuscitado e levado ao céu. A Bíblia vai dizer que Jesus cumpre com o seu papel na terra. Ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai. A Bíblia, ela é completa. Esta palavra de Deus, ela é completa. Por isso que ele está narrando: eu sou o primeiro e sou o último. Algum dos irmãos aqui conhece o alfabeto grego? Algum dos irmãos conhece? Você vai conhecer hoje o alfabeto grego. Qual é, pastor? Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, que significa princípio e o fim. O alfabeto grego, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego.
O ômega é a última letra do alfabeto grego. Sem você estudar muito, você conhece nesta noite o alfabeto grego. Jesus, ele diz: eu sou o começo e sou o fim. Oh, glória. Amém, meu irmão? Olha, escuta só isso de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Você não é uma pessoa qualquer. Você tem um valor especial. Deus cuida da sua igreja. Deus tem cuidado dos seus. Você não é uma pessoa sem valor. Você tem um valor especial para o Deus Todo-Poderoso. Você tem um valor especial para o Deus eterno. Por isso que nesta igreja, primeiro ele fala ao anjo. Ao anjo ele se representa o pastor da igreja. No texto a essa carta, ele representa o pastor da igreja, aquele que está com a autoridade, aquele que está com o cajado na mão, para conduzir o povo de Deus aonde Deus quer que o povo vá. É o pastor que tem autoridade, é o pastor que tem na mão a autoridade do céu para ser ordenado tudo quanto é feito dentro da casa de papai. Às vezes o irmão diz, às vezes algumas pessoas sem conhecimento dizem: o pastor só quer ser. Não é não, irmão. É porque a responsabilidade está na mão do pastor. Todas as responsabilidades. Está vendo cá? Você vem cantar o Senhor, volta para casa, vem, volta do mesmo jeito. Mas a vida do pastor é diferente. Ele vai se preocupar com quem vai pregar, vai se preocupar com quem vai louvar, vai se preocupar com o som se está bom, se preocupa com as cadeiras, vai no banheiro, ver se está certo, tudo certinho, para você primeiro chegar aqui e adorar o nome do Senhor. Esta é a preocupação. E mais, veja, quando falta alguém no culto, é a primeira: ô irmão, você viu fulano, por que fulano não veio? Por que Beltrano não veio? Esta é a responsabilidade pastoral. E Jesus fala diretamente para ele, porque a responsabilidade é dele. Ao anjo da igreja em Hermina herdou o nome de uma cidade. A cidade de Hermina também tinha o nome desta igreja. A cidade de Hermina, aproximadamente no ano 600 a.C., ela era uma cidade muito fortalecida, cresceu em muitos dos lugares da época, ela sendo a segunda cidade maior da época, perdendo só para Éfeso. Ela era uma cidade rica de tudo que você imaginasse. A cidade de Hermina, ela tinha poder. Ela tinha um poder executivo muito alto na sociedade. Ela tinha um poder muito grande, por ter um porto na sua cidade. O porto chegava de todos os lugares naquela época, e aquela cidade absorvia todas as pessoas que chegassem naquele lugar. Por isso que a Bíblia está falando que ela era uma cidade rica. Porém, no meio dela tinha uma igreja com o seu nome da cidade. Porém, Jesus disse para ela que ela era pobre. Já imaginou que coisa, irmão? Aí você vai entender nesta noite o porquê que Jesus falou que aquela igreja era pobre, humanamente falando. Mas você é rica. Jesus disse: você é vista como pobre aqui, mas você é rica. Irmão, seja sincero, se não dá um parafuso na cabeça da gente um negócio desse. Você morar numa cidade rica, enriquecida de tudo, e no meio daquela cidade tem uma igreja com os nomes daquela cidade pobre. Por que acontece isso? Ou por que aconteceu isso? Por que a igreja de Esmina estava lá no meio da cidade de Esmina, porém ele era pobre? E nós vamos entender passo a passo essa questão desta noite. Você crê? Vamos lá. Versículo de número 9. Ele vai dizer: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Olha o que ele está falando aí. Jesus conhece as obras daquela igreja, conhece a tribulação e conhece que ela era o quê? Pobre. Mas vá adiante. Mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são,
mas são as sinagogas de Satanás. Preste atenção aqui, algo muito importante. Esta igreja estava em uma cidade romana. Porém, os romanos não perseguiam esta igreja. Quem perseguia esta igreja eram os judeus. Os judeus começaram a perseguir esta igreja. Segundo a história vai nos dizer que quando esta igreja ou esta cidade passou por um momento difícil, de ser esmagada, de ser acabada esta cidade, no ano aproximadamente 200 a.C., foi se levantado um general na época, e esse general conseguiu erguer aquela cidade de volta, trouxe as riquezas para ela de volta. Porém, veio uma pessoa junto com este crescimento tão grande que houve na igreja, ou na cidade de Esmina, que agora eles começaram a perseguir a igreja de Deus. E a primeira matança que houve no Coliseu da época, foi 1.800 pessoas mortas, porque servia a Jesus. Você vai entender aí por que Jesus chamou ela de pobre. Porque quando alguém é rico, ela tem que aceitar os padrões que as pessoas exigem que aquela pessoa seja rica, sim ou não? Se alguém querer ir de encontro, ele não serve. Vai tirando do meio. E houve uma perseguição muito forte contra a igreja de Esmina. Estava na cidade de Esmina, mas não quis aceitar os padrões que aquela cidade levava. Não queria aceitar a ideologia de que servia a outros deuses. Tinha aproximadamente 7 altares de Deus desconhecidos naquela cidade, e todos se drobavam aqueles altares, todas as pessoas se drobavam aqueles deuses. Porém, eles tinham uma igreja pequenina lá dentro daquela cidade, que não se dobrava a isso que tinha lá naquela cidade de Esmina. Aí Jesus disse: eu conheço a sua obra e conheço a sua tribulação. Você sabe o significado da palavra tribulação? Essa tribulação que é apresentada aqui não é aquela tribulação que nós passamos no nosso dia a dia. Às vezes a mulher passa com o esposo, às vezes a pessoa passa no trabalho, às vezes passa por alguma tribulação e diz: eu passei por uma tribulação, meu irmão, hoje, que só a graça. Não é essa tribulação que aqui está se apresentando. Qual é a tribulação e o que significa? A palavra tribulação no texto, nesse texto estamos lendo do original grego, significa pressão de fora para dentro. Olha o que significa. Essa tribulação é de fora para dentro. O que significa é que os governadores da época faziam pressão em cima dos irmãos. Aí Jesus, conhecendo as pessoas, diz: eu conheço a sua tribulação, eu sei que você tem passado, eu sei como que vocês estão passando, mas permaneçam de pé, permaneçam mais um pouquinho, fique feliz, fique especial a mim só um pouquinho, fique fiel a mim só mais um pouquinho, porque eu conheço a sua obra e sei a sua tribulação. Não é fácil não, irmão, estar vivendo numa igreja como essa, sendo uma igreja perseguida. Segundo a história vai falar que é a segunda matança que houve nas irmãs da igreja de Esmina. Foi 800 crentes mortos em arena. Não era brinquedo. Não era brinquedo não, irmãos. E às vezes, nos dias atuais, queridos irmãos, deixa eu ser sincero para você nesta noite, pastor. Tantos crentes frouxos. É ou não? Frouxo. Por qual tantas pequeninas coisas já não quer vir para a igreja. Porque a irmã disse que não era para cantar, já não quer mais cantar no conjunto.
Já porque a irmã disse que era para fazer, não era para fazer, não, já esquece, não vou para a igreja não, eu vou procurar outra igreja agora que me queira do jeito que eu quero. Minha irmã, meu irmão, seja consciente diante da palavra de Deus nesta noite. Jesus quer você fiel, não importa o quartel que você esteja, seja fiel onde você está. A igreja de Esmina tinha outras igrejas, sim ou não? Olha aí, 7 igrejas. 7 igrejas. Ah, o pastor prega forte, eu vou me embora. Ah, o pastor não quer isso, eu vou me embora. Esqueça, meu irmão, se firme na palavra de Deus. Esta é a palavra que vai levar você para o céu. Esta é a palavra que vai lhe conduzir ao céu. E se o pastor não pregar a verdade, não pregar do jeito que é a palavra de Deus, Deus vai cobrar dele. A igreja estava vivendo um momento de perseguição, de tribulação, aperto. Mas você não vai ver na Bíblia, nesse texto, Jesus dizendo: vocês correram, vocês abandonaram a fé, vocês deixaram tudo. Você não vai ver Jesus falando isso. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. A pobreza que aqui é apresentada em uma cidade rica. Eles eram perseguidos de uma forma que as pessoas daquela época, os judeus daquela época, não deixavam eles crescerem em nada. Não deixava eles fazer nada. Se eles fossem passando na rua e viesse um judeu atrás, eles faziam desordem e diziam: esse crente aí, esse cristão aí, pega ele. Pegava aquele crente sem dever e era levado para a arena para ser morto por feras. E hoje, meus amados irmãos, como é hoje, como tem sido o cristianismo nos dias atuais, a facilidade, o oba-oba. Ninguém quer mais se drobar para pagar o preço na oração. Não é preço de salvação, mas é um preço de oração, de pagar o momento de estar com Deus. Ei, meus irmãos, é tempo, este tempo que estamos vivendo, é o tempo de procurarmos, termos intimidades sérias com Deus. É tempo de nós procurar intimidade com Deus eterno e dizer assim: meu Pai, eu sou aqui, pode dar o que vier, eu sou teu servo, possa vir o que for, eu permaneço fiel ao Senhor. Aleluia. Vocês é conhecido como pobre, mas vocês são ricos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmão? Olha, igreja, vocês não têm nada aqui terreno, mas a vossa perseveração está guardando um tesouro lá no céu. Aí a Bíblia vai dizer, sabe o quê? A Bíblia vai dizer que nós devemos guardar o nosso tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói, aonde o ferrugem não come. É lá que eu e você temos que guardar o nosso tesouro. Mas aí a Bíblia vai dizer que aonde está o nosso tesouro, também aí está o nosso coração. Se você guardar coisas terrenas, eita, quero trabalhar para eu comprar algo terreno. E vai, trabalha, e vai, trabalha, perde noite de sono e vai em cima e embaixo. Quando chega no final do ano, não dá para comprar. E agora mais um ano, aí como entra na batalha, trabalha. Irmãos, deixa eu dizer para você, não é errado trabalhar, não é errado. Mas saiba de uma coisa, se é para você, para Deus lhe dar um carro, Deus vai lhe dar. Não perca os cultos da igreja, Deus vai lhe dar. Deus vai dar uma moto para você, Deus vai dar. Se for para dar uma casa, Deus vai dar. Ele é o dono do ouro e da prata. Esse é o Deus que você serve. Ele é o dono de tudo. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Oh, glória.
A igreja passará por grandes tribulações na terra. Essa igreja estava vivendo uma tribulação terrível da sua vida. Eles não tinham liberdade. Você tem liberdade. Nós temos liberdade hoje, sim ou não? Você tem liberdade de vir para o culto ou não? Aqueles irmãos não tinham essa oportunidade. Para eles era uma vitória chegar no culto. Para eles chegavam cantando, acenando com a harpa. Se eu, glória a Deus, cheguei no culto hoje. Não sabia se ia retornar para casa, porque no caminho poderia que alguém fosse denunciar ele, e ele fosse direto para a arena. Isso é tribulação, irmão. Mas tribulações de hoje, que é apresentada hoje, irmão, passei uma dor de barriga, pensa na tribulação. Meu irmão, olha, a irmã pisou no meu pé, mas meu irmão, me pensa na tribulação. Ei, irmão, se você não aprender a perdoar o teu irmão, será difícil para você chegar na glória celeste. Aprenda a perdoar, porque o perdão consegue apagar todo o passado, e você não vai guardar mágoa daquela pessoa. Perdoe, ame, porque o céu é tomado à força, e se você não tiver cuidado, meus irmãos, o povo vai ver você ficando para trás, os outros passando, indo embora. E o que acontece comigo, pastor? Perdão, simplesmente. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Aleluia. Abra comigo aí, por gentileza, no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios. A hora já terminou, né, pastor? Graças a Deus. Eu vou ler esse versículo para a gente encerrar, tá bom? 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 3. Quem encontrou diz amém. Quem achou? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Versículo 3 diz assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pastor, e como é que eu faço para vencer? A graça. A graça. Pastor, tem hora que eu estou em casa, que eu não consigo se levantar, não consigo, eu quero vir para a igreja, mas tem algo me segurando, me puxando para trás, tem algo que não quer deixar eu ir. Eu quero lhe dizer, em nome do grande Deus Todo-Poderoso, você tem um ser que se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que te traz para a casa dele, é Ele que te traz para este lugar. Ele é o Senhor, é a graça de Deus que está comigo e com você. Essa igreja de Hermínia teve 2 pastores. O primeiro pastor foi João, e o segundo foi Policarpo. Eu quero encerrar com esse testemunho. Policarpo, um pastor desta igreja de Hermínia, aproximadamente 80 anos de idade. Quantos anos? 80. Não era 20 não, era 80. E quem está com 80 anos sabe que o negócio é diferente, sim ou não? Já não tem mais aquele vigor, não tem mais aquela força, mas a mente está ligada 24 horas. E conseguiram pegar Policarpo e levaram ele para o Coliseu, levaram ele para a arena, e lá na arena trouxeram as feras famintas e disseram para ele:
Abandona esse Jesus. Trouxeram fogo, carrasco. Policarpo, com 80 anos, ele abre a boca e diz: vocês querem me intimidar? Vocês querem me intimidar? Vocês não conseguem me intimidar com nada disso, porque eu tenho uma segurança para onde é que eu vou. Oh glória! A história vai dizer: pegaram Policarpo, pegaram ele e colocaram na fogueira. Enquanto a fogueira queimava o corpo de Policarpo, ele gritava bem alto e dizia que estava vendo Jesus Cristo. Queime o corpo, pode queimar o corpo, eu não sinto nada, porque o céu é melhor, o céu é melhor. Oh glória! Esta igreja de Herminas passou por tantas coisas que nos diz a palavra de Deus. Mas Jesus olha para ela e diz: permaneça fiel. Permaneça fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, nesta noite, nesta pequena congregação, aonde Deus está aqui presente, e Ele fala para mim e para você nesta noite: seja mais fiel um pouquinho. Você está orando, ore mais um pouquinho. Está lendo a palavra, leia mais um pouquinho. Está se santificando, se santifique mais um pouquinho. Ele está olhando para mim, para a tua vida, e diz para mim, para você, minha filha: permaneça, minha filha, permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel, porque breve virei buscar a minha igreja para se encontrar comigo, e não está demorando. Permaneça fiel à palavra de Deus. Que Deus continue abençoando. Ele está no controle de tudo. Jesus está no controle da minha vida e da tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Anderson por essa oportunidade. Vaso em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar uma salva de palma para Jesus? Sei que essa palavra é verdadeira.